Oi pessoal, eu sou a Juliana do blog Deitando Lápis e hoje a gente vai falar sobre o livro A Química, da Stephenie Meyer. Sim, pessoal, eu faço parte do time que gosta de Crepúsculo. Eu li depois do hype, mas eu gostei muito da forma da escrita da autora. E se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo em outro momento falando sobre a minha experiência com Crepúsculo, com todos os livros da série, com a autora em si, como uma boa fã, querendo ou não. Sempre que ela lança um livro novo, eu vou lá, compro, leio. Eu li A Hospedeira, gostei bastante. E quando eu vi que saiu A Química, eu resolvi ler ele primeiro como e-book pra ver se eu ia gostar dele. É um livro bem grande. E como é uma pegada um pouquinho diferente, a princípio, né? Eu resolvi ler primeiro pra ver se eu ia comprar ele ou não. Vamos então à história. A Química conta a história da Juliana, ou Alex, ou enfim, nome de batismo da Juliana, que ela trabalhou muitos anos pro governo como interrogadora, só que uma interrogadora um pouco diferente. Ela interrogava as pessoas usando substâncias químicas que causavam dores, enfim, causavam diversas reações, mas que não deixavam o corpo marcado, nenhuma evidência de que a pessoa foi torturada de alguma forma. E muitas vezes essas substâncias causavam mais dor do que uma tortura, né, com machucados e coisas assim. E com isso as pessoas acabavam contando, né, os segredos, as armações, enfim, qualquer coisa que ela quisesse saber. E tudo ia bem, digamos assim, até que os empregadores dela tentaram matá-la. Ela fugiu e passa então a vida agora se escondendo deles, trocando de nome com frequência, trocando de identidade e de local, que eles já tentaram matar ela de várias formas. Então ela tá nessa vida de fugitiva. E chega um momento em que esse antigo chefe dela entra em contato, meio que sugerindo uma anistia. Então, eu te dou um último trabalho, você executa ele com sucesso e eu te deixo em paz. A gente para de perseguir você e você pode voltar a ter uma vida normal. Ela fica meio que em dúvida se ela faz isso ou não, mas no fim ela aceita o trabalho, que a princípio é pegar um homem que tá envolvido com terroristas, que pode ou não ter uma arma biológica envolvida, enfim, as consequências daquilo poderiam ser muito grandes, né, e muito prejudiciais para a humanidade, então ela aceita e vai atrás desse cara. Mas a partir do momento em que ela encontra, né, esse dito terrorista, as coisas mudam um pouco, a história muda, e acho que falar além disso pode ser spoiler, então paramos por aqui. Vamos ao primeiro ponto da história, então, que eu gostei. A narrativa é bem interessante, te envolve, te deixa querendo saber o que tá acontecendo, e tem algumas questões, assim, durante a narrativa que eu achei muito interessante. Como ela muda de nome com frequência, de identidade, quando muda de cidade, enfim, o narrador acompanha. Então, por exemplo, naquele momento ela tá usando o nome Maria. Então, Maria entra no mercado, faz isso, isso, isso. Aí ela pegou o carro, trocou de cidade, mudou o nome. Aí ela agora vai assumir a identidade de Alex, por exemplo. Então aí o narrador, quando continua a história, Alex foi ao mercado, tal. Então ele acompanha as mudanças de nome da personagem. Eu achei isso muito um detalhezinho, mas muito interessante, porque deixa, além de você ter que ficar tenso, peraí, qual é o nome que ela tá usando agora, quem ela é agora, mas também te envolve. Eu achei incrível, achei isso muito legal. Agora um ponto negativo, os pensamentos da personagem principal. Por um lado é interessante porque como ela tá sempre fugindo e ela só tem ela, né, ela não fica conversando com ela mesma, ela conversa em pensamento só. Então você acompanha o modo dela de pensar, o modo dela de arquitetar os planos, e tudo isso nessa parte de arquitetar o plano é interessante, que ela usa toda a questão da química realmente, né, dos elementos químicos e das substâncias que ela vai usar, e toda essa parte de planejamento é muito interessante. Só que tem alguns momentos da história que ela fica repetitiva no sentido amoroso, vamos dizer assim. Então, ela acha que isso não vai dar certo por causa de uma questão X. E ela fica pensando nisso o tempo todo, porque não vai dar certo, não vai dar certo. Tá, a gente já entendeu, não vai dar certo, muda faz outra coisa. E não, ela fica pensando. Aí fica, em alguns momentos, deixa a história cansativa, essa enrolação de pensamento igual, sendo que a gente já sabe, a gente já entendeu, e aquilo se repete. E já que eu comentei sobre o romance, eu achei um pouco desnecessário o romance que tem nessa história. É um romance meio instantâneo demais, acontecem situações meio estranhas, e eu acho que poderia ter acontecido, mas de uma forma um pouco diferente, mais sutil, talvez.
talvez eu tivesse me convencido mais em relação a isso. Mas quando você isola a questão do que tá acontecendo na história, você pensa só no romance, a construção do romance é legal, assim. A interação entre os personagens, você, querendo ou não, você gosta deles juntos, assim. Então, foi bem feita, só que pro contexto da história como um todo, essa coisa de perseguição, de fugir pela própria vida, se jogar um romance ali da forma que foi jogado, acho que prejudicou um pouco. Mas, em compensação, a construção dos personagens é boa. Você conhece tantos personagens que você já entende o modo que eles pensam, o que eles vão fazer, o que eles poderiam fazer ou não. Então, claro que o livro é bem grande, ele tem bastante espaço pra fazer essa construção, mas por mais que você não queira gostar de um personagem ou outro, por exemplo, você gosta dele, porque você conhece ele, você sabe como é que ele pensa. E isso pra mim é um ponto positivo. E o último ponto negativo, gigantesco, que eu quero destacar é o tamanho dos capítulos. Não entendi a necessidade de ter capítulos tão longos. São muito, muito longos. Sendo que no desenrolar daquele capítulo, ela faz algumas pausas ali que precisa, que você poderia quebrar, acabar o capítulo e começar outro. Eu não gosto de capítulos longos, acho que isso deixa a leitura muito arrastada. E num livro, né, desse que é bem grande, fica mais arrastado ainda, porque você quer acabar aquele capítulo e ir pro próximo, e nessa fica cansado de ler um capítulo inteiro, e quando acaba o capítulo você quer, ai Deus, chega. Mas que você queira saber o que vai acontecer, você fica cansado pelo ritmo da leitura. Então eu acho que poderia ter cortado vários capítulos e teria ficado incrível. Algumas considerações finais. Eu não gostei muito do final do livro. Tanto a cena mais importante do desfecho, eu achei um pouco batido, o final, né, o porquê, que tal coisa acontece a um personagem X, né, uma explicação relacionada a isso. Achei meio fraco, tipo, sério? Fazer uma coisa um pouquinho melhor. E o último capítulo, o epílogo, acontecem umas coisas meio estranhas, assim. Eu acho que o final da história não condiz muito, assim, com a questão de você querer... Não sei, a gente pode conversar nos comentários, mas podia ter terminado melhor, assim. Eu não posso deixar de destacar que ter um personagem na história com seu nome faz você já simpatizar pela pessoa, independente, eu acho que de qualquer característica dela. Infelizmente, eles não chamam ela com frequência de Juliana, porque como é o nome dela de batismo, é o nome mais perigoso pra ela usar. Mas em alguns momentos você sabe, né? Conta essa história e você sabe, né, o nome dela. Então eu fiquei tipo, que legal. E por fim, eu acabei dando 3 estrelas pro livro, por causa desse balanço de coisas boas e coisas negativas, assim, que eu encontrei. E eu não pretendo comprar o livro pra ter na estante, eu só li ele em e-book, por causa dessa lentidão dos capítulos, assim, me incomodou. Os livros do Crepúsculo e da Hospedeira, eu não lembro disso ter me acontecido, ter me incomodado, então acho que pelo menos por enquanto não vai pra minha estante. Talvez eu leia ele mais pra frente, mude o pensamento e compre ele também ou não. Se você já leu, por favor, me conta nos comentários o que você achou, se você observou outras coisas que acha interessante a gente destacar. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal. Um beijo e até o próximo vídeo!